Salve, minha gente! Eu sou Eric Camacho, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do livro do profeta Ezequiel. Se você está comigo, por favor, assista ao vídeo até o final, inscreva-se no canal e deixa o seu like. Vamos lá, capítulo 23, uma história de prostituição. Recebi esta mensagem do Senhor: criatura humana, havia duas mulheres filhas da mesma mãe. Desde moças elas se prostituíram no Egito. Desde que caíram na prostituição, deixaram estranhos acariciar seus seios e apalpar seus peitos de adolescente. A mais velha se chamava Oola e a mais nova Oholiba. Elas eram minhas esposas e tiveram filhos e filhas. Oola é Samaria e Oholiba é Jerusalém. Oola ainda estava comigo quando se prostituiu, deixando-se seduzir pelos seus amantes, os assírios, militares vestidos de púrpura, chefes e governantes, todos jovens sedutores montados a cavalo. Ela se entregou como prostituta para toda a classe alta dos assírios, para todos aqueles por quem se deixou seduzir e acabou se contaminando com seus ídolos imundos. Ela não tinha esquecido seu tempo de prostituta no Egito. Quando ainda criança, já dormiam com ela, apertavam seus seios de adolescente e tinham relações com ela. Por isso eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, pelos quais ela se deixou seduzir. Eles puseram à mostra as partes íntimas dela, agarraram seus filhos e filhas e a mataram ao fio da espada. Ela se tornou caso famoso entre as mulheres por causa do castigo que sofreu. Sua irmã Oholiba viu tudo, e as suas paixões foram ainda mais indecentes que as dela, e a sua prostituição foi mais desavergonhada. Ela também se deixou seduzir pelos assírios, chefes e governantes, militares impecavelmente vestidos, montados a cavalo, todos jovens e sedutores. Então eu vi que o caminho de uma era tão imundo quanto o da outra. Mas Oholiba multiplicou ainda suas prostituições. Ela viu desenhadas na parede figuras de caldeus pintadas de vermelho, com cinturões e turbantes com aparência de escudeiros, fiel retrato dos babilônios naturais da Caldeia. Ela se deixou seduzir pelas figuras que lhe causaram grande impressão, e mandou mensagens à Caldeia. Então os babilônios vieram dormir com ela e a contaminaram com suas prostituições. Ela se contaminou com eles e depois sentiu nojo deles. Ela revelou o seu temperamento de prostituta e mostrou sua nudez. Então eu tive nojo dela, como tinha sentido nojo de sua irmã. A partir daí, ela só foi aumentando as suas prostituições, lembrando seu tempo de moça, quando era prostituta na terra do Egito e se entregava apaixonadamente a seus homens, que têm pênis como de jumentos e orgasmo como de garanhões. Você voltou à sua juventude devassa no Egito, quando apertavam seu peito e apalpavam seus seios de adolescente. Por isso, Oholiba, assim diz o Senhor: de repente, eu levantarei contra você os amantes de quem você teve nojo. Vou trazê-los de todos os lados, os babilônios com todos os caldeus, as tribos de Facude, de Soa e de Coa, os assírios todos, jovens sedutores, chefes e governantes, capitães e oficiais, todos montados a cavalo. Do norte virão contra você carros e carruagens. Uma grande multidão de gente com escudos grandes e pequenos e com capacetes vai atacá-la de todos os lados. Então eu apresentarei diante deles a causa, e eles julgarão você de acordo com a lei deles. Descarregarei o meu ciúme contra você, e eles a tratarão com cólera, cortando-lhe o nariz e as orelhas, e os sobreviventes morrerão ao fio da espada. Pegarão seus filhos e filhas e jogarão no fogo o que restar de você. Vão arrancar-lhe as roupas e pegar seus enfeites. Assim, acabarei com a sua devassidão, com a sua vida de prostituta desde o tempo do Egito.
Você não olhará mais para eles, nem se lembrará mais do Egito. Assim diz o Senhor: vou entregar você nas mãos daqueles de quem você não gosta mais, nas mãos daqueles de quem você agora tem nojo. Eles a tratarão com ódio, pegarão para eles tudo o que você ganhou com o próprio trabalho e depois abandonarão você nua e sem roupa, ficando descoberta a indecência de sua vida de prostituta. A sua devassidão e prostituição provocaram tudo isso, pois você se prostituiu com as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu o mesmo caminho da sua irmã. Por isso eu colocarei na sua mão a mesma taça dela. Assim diz o Senhor: você beberá a mesma taça da sua irmã, uma taça funda e larga. Você vai se tornar motivo de caçoada e zombaria. Tão grande é a sua taça. Você ficará cheia de embriaguez e náusea. A taça da sua irmã Samaria é uma taça de pavor e destruição. Você a beberá e a esvaziará até a última gota. Depois você sugará os cacos, rasgando o seu próprio peito, porque assim eu falei, oráculo do Senhor. Por isso, assim diz o Senhor: dado que você se esqueceu de mim e me virou as costas, agora carregue também sua devassidão e prostituições. O Senhor me disse ainda: criatura humana, você é quem vai julgar Oola e Oholiba. Denuncie as suas abominações. Elas cometeram adultério e têm sangue nas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos e ainda puseram no fogo, para queimar em honra deles seus próprios filhos, que elas tinham gerado de mim. E ainda me fizeram isto, naquele dia: profanaram o meu santuário e violaram os meus sábados. Depois de terem matado seus próprios filhos em honra dos seus ídolos, ainda no mesmo dia entraram no meu santuário e o profanaram. Foi isso que elas fizeram dentro da minha casa. Além disso, mandaram buscar longe alguns homens, mandaram mensageiros e eles vieram. Você tomou banho, pintou os olhos e se enfeitou para eles. Depois se reclinou num sofá magnífico, tendo à frente uma bem preparada mesa, e sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Ouvia-se o vozerio de uma despreocupada multidão. A ela se juntou grande número de homens, vindo de todos os pontos do deserto. Eles colocavam pulseiras nos braços dela e na sua cabeça uma coroa preciosa. Então eu disse a essa que era usada pelos adúlteros: agora é ela quem se entrega nas suas prostituições. Foram ao encontro dela como se vai a uma prostituta. É assim que procuraram Oola e Oholiba, essas duas mulheres depravadas. Mas homens justos é que julgarão essas duas, e a sentença contra elas será a condenação que se dá a mulheres adúlteras e assassinas, porque elas cometeram adultério e estão com as mãos manchadas de sangue. Por isso, assim diz o Senhor: convoquem uma assembleia contra elas e que sejam entregues ao terror e ao saque. A assembleia as apedreje e as mate pela espada, que seus filhos e filhas sejam assassinados e suas casas sejam incendiadas. Assim, eu acabarei com a devassidão desse país, e todas as mulheres receberão uma advertência, e não imitarão as devassidões delas. Vocês duas receberão as consequências de sua própria devassidão. Vão suportar o peso dos pecados de idolatria e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 24. Não adianta mais reformar. No dia 10 do 10º mês do ano 9, recebi do Senhor a seguinte mensagem: criatura humana, anote com precisão o dia de hoje, porque exatamente hoje o rei da Babilônia atacou Jerusalém. Conte uma parábola para essa casa de rebeldes, dizendo: assim diz o Senhor: coloque a panela no fogo e a encha com água. Ajunte os pedaços dentro dela, os melhores pedaços, coxa e lombo. Encha a panela com ossos escolhidos. Pegue o melhor do rebanho. Depois, coloque um feixe de lenha debaixo da panela, cozinhe os pedaços e ferva os ossos. Pois assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, ai dessa panela enferrujada, sua ferrugem não sai.
tire dela pedaço por pedaço, sem fazer nenhuma escolha. Pois o sangue que nela foi derramado, ela o jogou sobre a pedra nua, não o derramou no chão, para que o pó o cobrisse. Então, para provocar a minha ira e para me vingar, eu coloquei o sangue dela sobre a pedra nua e não o cobri. Por isso, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária! Eu também vou fazer uma grande fogueira. Amontoe bastante lenha, acenda o fogo, cozinhe bem a carne, prepare os temperos e que os ossos sejam queimados. Coloque a panela vazia em cima das brasas, para que ela esquente até o ferro ficar vermelho, para que a sujeira se derreta e a ferrugem desapareça. Por mais que alguém se esforce, nem com fogo a ferrugem se descola. A devassidão é a sua sujeira. Eu quis purificar você, mas você não se deixou purificar. Por isso, você não será purificada da sua sujeira, enquanto eu não derramar sobre você a minha ira. Eu, o Senhor, o digo, e assim acontece. Não deixo por menos, não me compadeço nem me arrependo. Eu julgarei você conforme a sua conduta e as suas más ações, oráculo do Senhor. Não adianta chorar. Recebi esta mensagem do Senhor: criatura humana, de repente eu vou tirar de você aquela que é o encanto dos seus olhos. Não vista luto, nem se lamente, nem derrame lágrimas. Gema em silêncio e não siga os costumes do velório. Use turbante, calce sandálias, não cubra a barba e não aceite pão dos vizinhos. Nessa mesma manhã, falei com o povo, e pela tarde minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz tudo o que o Senhor tinha mandado. Então o povo me perguntou: você não vai explicar para nós o que significa tudo isso? Eu respondi: recebi do Senhor a seguinte mensagem: diga à casa de Israel, assim diz o Senhor: vou profanar o meu santuário, que é o orgulho da sua força, o encanto de seus olhos e a esperança de sua vida. Os filhos e filhas que vocês abandonaram serão mortos pela espada. Então vocês farão a mesma coisa que eu fiz. Não cobrirão a barba, nem aceitarão pão dos vizinhos. Usarão turbante, calçarão sandálias, não vestirão luto, nem chorarão. Vocês vão se acabar por causa da sua própria culpa e se lamentarão uns com os outros. Ezequiel será um sinal para vocês. Façam o mesmo que ele fez. E quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Preparado para um novo tempo. Criatura humana, no dia em que eu tirar a força deles, o prazer da sua glória, o encanto dos seus olhos e a delícia de suas vidas, isto é, os seus filhos e filhas, nesse dia chegará até você um fugitivo, para lhe dar uma notícia. Nesse dia sua boca se abrirá e você poderá falar, e não continuará mudo. Você será um sinal para eles, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí um comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!